Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Sejam muito bem-vindos a mais um Podcast On. Meu nome é Gianluca Coimbra, falando diretamente de Novo Hamburgo. Na técnica de som, nós temos o Carlos Roberto Pereira e o Rinaldo Silveira, que, assim como toda a equipe do Podcast On, estão cumprindo com as regras de distanciamento controlado. E você que nos acompanha pelo facebook.com/podcaston Revista Fevale, tome também todos os cuidados para se proteger e não propagar a Covid-19. E toma cuidado também para não propagar censura e desinformação. Na segunda-feira, dia 3, foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E, além de parabenizar a todos esses que lutam por uma imprensa mais livre, é importante lembrar que o jornalismo não é crime. O jornalismo é um bem público e essencial para a democracia. Essa última citação está no manifesto da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E quem fala hoje conosco sobre esse bem chamado liberdade de imprensa é a presidenta da FENAGE, a jornalista e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, Maria José Braga. Seja muito bem-vinda ao Podcast Show, Maria. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre temas da comunicação, em especial o jornalismo e a livre circulação da informação jornalística. Então, Maria, para começar, explica para a gente um pouquinho o que é a liberdade de imprensa, porque essa data, esse conceito são tão importantes para a manutenção da democracia. Bom, a gente trabalha essencialmente com dois conceitos que diz respeito à circulação das ideias, das opiniões na sociedade democrática. O primeiro dele é o conceito de liberdade de expressão, que nós colocamos que é um direito individual. Todo e qualquer cidadão, toda e qualquer cidadã tem o direito de expressar livremente o seu pensamento e as suas opiniões. A liberdade de imprensa está relacionada ao conceito de liberdade de expressão, mas se difere dela, porque para nós a liberdade de imprensa é um direito coletivo. É um direito do conjunto da sociedade de ter a livre circulação da informação jornalística garantida e dos profissionais e dos veículos de comunicação também poderem livremente cumprirem o seu papel, que é o de produzir informação de interesse público para a sociedade. Por que a data de 3 de maio? Essa data foi instituída pela Unesco, fazendo uma referência a um seminário que a Unesco realizou na África na década de 90, e nesse seminário foi tirado um manifesto reafirmando a importância da livre circulação da informação jornalística para as democracias. Esse seminário ocorreu em 1991 e em 1993 a Unesco cria o Dia Mundial pela Liberdade de Imprensa, relembrando o seminário da cidade de Windhoek. E mudou muita coisa desde aquela época no Brasil e no mundo? A gente teve um período de melhores condições para o exercício do jornalismo no Brasil e no mundo, aí no final da década de 90, início dos anos 2000. Mas atualmente tem havido um retrocesso bastante grave no Brasil e em vários países do mundo. As conquistas que nós tivemos aí no início dos anos 2000 estão sendo derrubadas agora com um grave recrudescimento da violência contra jornalistas, dos ataques a veículos de comunicação e também aí associado com um viés diferente, a gente tem
processo econômico de modelo de negócios na comunicação e também afeta os veículos que produzem jornalismo e que, em muitos casos, estão perdendo a capacidade de sobrevivência. A gente teve, na última década, fechamento de inúmeros veículos de comunicação, não só no Brasil, mas em vários países do mundo. E a falta de diversidade, a falta de pluralidade também influencia na livre circulação da informação jornalística. A gente tem acompanhado nos últimos anos, como bem a senhora disse, uma onda de protestos com tons autoritaristas e que, quando surgem jornalistas nesses locais, começam hostilidades populares, vez ou outra agressão aos profissionais. Isso não é exclusivo do Brasil, né? Mas aqui parece que tem uma propagação maior e, como foi dito pela própria FENAGE, foram 105% a mais de casos de agressões contra jornalistas entre 2019 e 2020. Mais do que dobrou o número de casos de agressões. O que motiva esse tipo de atitude? Bom, para nós da Federação Nacional dos Jornalistas, não há dúvida de que a explosão da violência contra jornalistas e dos ataques a veículos de comunicação está associada à assunção da extrema-direita ao poder com a posse do presidente Jair Bolsonaro. Então, desde o início de 2009, houve um grande crescimento, como você já citou, e em 2020 um crescimento ainda maior do que o que já havia sido registrado em 2019. O presidente Jair Bolsonaro, individualmente, é responsável por grande parte dos ataques a jornalistas e a veículos de comunicação. Em 2019, ele foi responsável por mais de 50% dos casos. Em 2020, ele foi responsável por cerca de 40% dos casos de agressões a jornalistas e ou a veículos de comunicação. Então, há no Brasil uma institucionalização da violência contra jornalistas por meio da presidência da República, da ação direta do presidente. Ao agir pessoalmente com violência, o presidente também incentiva, meio que autoriza os membros do seu governo e os seus apoiadores a fazerem o mesmo. E isso, com certeza, foi o grande motivo de uma explosão da violência contra jornalistas em 2020. Até mesmo a cobertura jornalística sobre a pandemia, incentivado pelo presidente, seus apoiadores passaram a agredir profissionais nas ruas, nas redes, a criticar veículos de comunicação por estarem cumprindo o seu papel primordial de esclarecer a população sobre a crise sanitária que estamos enfrentando. E a pandemia, como crise sanitária, ela afetou de alguma forma o jornalismo, com a precarização do trabalho, talvez, também com as demandas, a exposição do jornalista ao risco, né, de pegar o coronavírus? Afetou de diversas formas. A primeira delas é exatamente o risco à saúde do profissional jornalista. Infelizmente, nós já tivemos no Brasil cerca de 200 profissionais jornalistas mortos em razão da Covid-19. Isso é um número muito elevado, mas poderia ser ainda maior se a FENAGE, os sindicatos, não tivessem desde o início, desde março de 2020, cobrado das empresas empregadoras medidas para a proteção dos profissionais, e inclusive, em muitos casos, com os jornalistas trabalhando em domicílio, ou pelo menos num sistema misto, parte em domicílio, parte na redação e nas ruas, quando é absolutamente necessário. Mas também afetou os jornalistas do ponto de vista das relações de trabalho.
o governo brasileiro, em vez de proteger o trabalhador, tomou medidas para proteger as empresas. Então, autorizou as empresas a reduzir salários, reduzindo carga horária. No caso dos jornalistas, a gente teve muitos casos de redução de salários, mas sem a contrapartida da redução de carga horária, já que com a pandemia, os profissionais que estão na cobertura passaram a trabalhar ainda mais do que a jornada já extenuante que os jornalistas enfrentam no Brasil. E tudo isso fez com que há um aspecto bastante importante, que é a saúde mental do profissional jornalista e principalmente da jornalista. Uma pesquisa da FENAGE mostrou que 80% das mulheres jornalistas se sentem sobrecarregadas de trabalho, porque continuam trabalhando, mas em razão da pandemia ainda tiveram que assumir muitas outras tarefas, como, por exemplo, a supervisão da educação direta dos filhos com o ensino remoto, os cuidados com casas, com pessoas, etc, etc. Então, não somos só nós, mas a categoria dos jornalistas, sim, foi bastante afetada e está sendo afetada pela pandemia do coronavírus. Tem um projeto de lei protocolado federal pelo deputado Denis Bezerra, do PSDB do Ceará, que propõe algumas mudanças na relação entre notícias e as big techs, as grandes plataformas digitais, e adicionando ali alguns incisos ao Marco Civil da Internet. Esse é só um dos muitos projetos, né, que transitam por Brasília e que acabam acendendo discussões sobre benefícios ou malefícios de definir ou regular a mídia. E abrem questionamentos, né? Um desses questionamentos é: a mídia, a imprensa regulada ou regulamentada, é uma imprensa censurada? Absolutamente não. A regulação é uma forma inclusive, de democratização da mídia, porque significa que a mídia vai ter que cumprir determinados objetivos estabelecidos para atender à sociedade. Regulação é pactuação social, é pactuação de serviços, é pactuação de obrigações, direitos e deveres. Então, para nós da FENAGE, há um déficit regulatório no Brasil e que agora está muitíssimo evidente com a atuação das chamadas Big Techs, que estão aqui no Brasil e afetaram vários setores da economia, afetaram o setor de comunicação, que agem absolutamente sem nenhum parâmetro, praticamente não recolhem impostos e enviam todo o dinheiro que arrecadam para a matriz, a maioria delas nos Estados Unidos. Então, é preciso sim o debate e é preciso regulação. Alguns países, como Estados Unidos e França, têm órgãos, conselhos federais pela comunicação. No Brasil, houve tentativas de estabelecer o CFJ, o Conselho Federal dos Jornalistas, mas também com aquelas questões pontuais sobre estar ferindo, de alguma forma, a liberdade de imprensa. E aí muitos veículos e jornalistas se posicionaram contra o Conselho. Como se discute a regulação da imprensa aqui no Brasil? Na verdade, a Federação Nacional dos Jornalistas, repito, defende a regulação dos meios de comunicação e nós propomos 2 conselhos diferentes. Um conselho, o Conselho Nacional de Comunicação, semelhante aos órgãos reguladores que existem nos países que você citou e que tem poder efetivo de determinar a execução da prestação de serviço para todos os veículos de comunicação e tem, inclusive, poder de punir esses veículos de comunicação em caso de descumprimento. Então, somos favoráveis. Temos para o Brasil a criação do Conselho Federal de Jornalistas, um conselho profissional para autorregular e
fiscalizar o exercício da profissão de jornalista, inclusive do ponto de vista ético. Várias profissões regulamentadas têm seus conselhos profissionais. Esse é o modelo adotado no Brasil, e a gente pode citar os médicos, enfermeiros, engenheiros, arquitetos, corretores de imóveis. São várias profissões que têm seus conselhos, e nós entendemos que seria um grande avanço para o jornalismo brasileiro e principalmente para a relação dos jornalistas com a sociedade, se nós também tivéssemos nosso conselho profissional. Para encerrar, Maria José, eu deixo para ti a palavra final, o convite aos nossos ouvintes para conhecerem a FENAGE. Bom, eu queria dizer que a FENAGE é uma federação sindical que reúne os sindicatos de jornalistas do Brasil. A gente tem nosso site, temos as mídias sociais, estamos na medida do possível informando para a categoria e para a sociedade as nossas posições e as nossas ações. E é importante, principalmente, que o jornalista acompanhe o trabalho da FENAGE e do seu sindicato. É importante que o jornalista apoie o seu sindicato e assim vai estar apoiando a Federação Nacional dos Jornalistas nas suas lutas cotidianas e nas lutas mais institucionais, como é a luta pela liberdade de imprensa como bem coletivo da sociedade brasileira. Todas as liberdades individuais e coletivas podem ser atacadas, podem ser ameaçadas. E a gente tem que estar o tempo todo dispostos a resistir e dispostos a lutar por esse bem coletivo. Essa foi a presidenta da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, Maria José Braga. Agradecemos a sua participação, Maria, e esperamos te ouvir aqui mais vezes. Eu estou à disposição, já. Agora vamos para Ivoti, de onde fala a Morgana Schneck, com informações da Covid-19. Olá, Morgana. Drop Saúde com Morgana Schneck. Olá, Jean. Olá, ouvintes. Hoje, dia 5 de maio, é o Dia Mundial da Higienização das Mãos. A data foi instituída pela Organização Mundial da Saúde muito antes do início da pandemia de Covid-19. Hoje, a data ressalta a importância da higienização das mãos como uma das medidas mais eficazes para o combate ao coronavírus. A prática também é uma medida eficaz para a prevenção de inúmeras outras doenças e infecções. Afinal, as mãos são grandes ferramentas de contágio quando não higienizadas e protegidas de maneira adequada. Para explicar um pouco mais sobre a importância desse hábito de higiene, convidamos a enfermeira e professora da Universidade Fevale, Maristela Peixoto. A lavagem das mãos é, sem dúvida, a rotina mais simples, mais eficaz e de maior importância na prevenção e controle de disseminação de infecções, devendo ser praticada por todos, sempre ao iniciar ou ao terminar uma tarefa. Quando lavar as mãos para se manter saudável? Antes, durante e após preparar alimentos, antes das refeições, antes e após de cuidar de alguém que esteja doente, após tocar o nariz, tossir, espirrar e ter estado em locais públicos, após tocar em superfícies em locais públicos, botões de elevador, maçaneta, corrimões. Use lenço de papel ou a manga da sua própria roupa para cobrir a mão ou dedo, se for tocar em alguma superfície. Limpe rotineiramente superfícies frequentemente tocadas, tais como mesa, maçanetas, interruptores de luz, puxador, escrivaninha, banheiros, torneiras, pias e telefone celular. Após ir ao banheiro, depois de trocar a fralda ou limpar uma criança que usou o banheiro, depois de assoar o nariz, tossir e espirrar, depois de tocar em um animal, ração, alimentos, depois de tocar no lixo. Se não tiver água e sabão disponível, utilize álcool gel 70%. Aplique o produto na palma de uma das mãos
Esfregue as mãos juntas, esfregue o gel sobre toda a superfície das mãos e dedos até que as mãos estejam secas. Isso leva em torno de 20 segundos. Como apontou a enfermeira e professora da Universidade Fevale, Maristela Peixoto, a higienização das mãos é a medida mais eficaz para a prevenção de inúmeras outras doenças e infecções, não somente contra o Covid-19. Depois dessa explicação, dá vontade de sair correndo e lavar as mãos, né? Então corre para o banheiro, higieniza as mãos da maneira correta, passando sabonete em todos os lados e respeitando os 20 segundos mínimos de lavagem. Só passar álcool em gel não é o suficiente, tá bem? Cada atitude realizada de maneira individual é importante para lutarmos contra o vírus e o seu contágio. Higienize as mãos, use máscara e use álcool gel. Fique em casa, se possível. Esse foi o Drops Saúde de hoje. Para o Podcast On, Morgana Schneck, de Ivoti. E assim encerramos mais um Podcast On. Nós temos na técnica de áudio o Carlos Roberto Pereira e o Reinaldo Silveira. A produção é minha, o Gianluca Coimbra e da Morgana Schneck. Também contamos com o apoio audiovisual do Marcelo Dornelles e a orientação é do professor Marcos Santuário. Não esquece de nos curtir e acompanhar em facebook.com/podcaston Revista Fevale. Obrigado a todos e até a próxima. Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.